O Ministério da Agricultura concluiu a análise de 36 amostras de sementes recebidas de forma não solicitada por brasileiros pelos Correios. Quase metade delas apresenta risco fitossanitário. 2 espécies de plantas identificadas são consideradas daninhas e não existem no Brasil. Uma delas é, inclusive, resistente a herbicidas. As análises concluídas no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, localizado em Goiás, revelaram que 47% das 36 amostras investigadas apresentam risco fitossanitário. Os destaques ficam para a identificação de 2 espécies de plantas consideradas ausentes e quaternárias, pragas inexistentes no Brasil que podem causar danos e ainda se estabelecer no país. Uma delas é considerada daninha em campos de trigo na China e resistente a herbicidas. Outra espécie, identificada em 4 amostras, é considerada daninha nos Estados Unidos e no Canadá e planta invasora no México, Japão, Coreia, Chile e Austrália. Nas análises preliminares divulgadas no início de outubro, o Ministério da Agricultura já havia detectado a presença de ácaros vivos em uma amostra, bactérias em 4 amostras e fungos em 25 amostras. Em 15 amostras, inclusive, nós não conseguimos chegar no resultado da espécie científica, mas chegamos ao nível do gênero. E no gênero, já possui espécies quarentenárias, já é o suficiente para identificar que existe um risco de introdução de pragas que não ocorrem no Brasil naquele material. O que nós já identificamos são pragas que causam dano econômico, causam prejuízo econômico à produção agrícola e justamente com esse cenário, caso elas fossem introduzidas e estabelecidas no Brasil, causaria prejuízo econômico pelo dano que causa à cultura e pela dificuldade de controle químico desses organismos. A suspeita é de que o recebimento destas sementes há uma prática fraudulenta das vendas online conhecida como brushing. Para melhorar a avaliação dos produtos dentro de uma plataforma, alguns comerciantes registram compras falsas a partir de dados verdadeiros de consumidores. O cliente recebe o produto não encomendado e o responsável pela fraude se passa pelo cliente para avaliar a mercadoria no site de vendas. Nós já recebemos aproximadamente 480 materiais, então nós temos mais ou menos 300 amostras ainda em processamento. 480 materiais e o Ministério da Agricultura reforça as pessoas que, se elas receberem sementes não solicitadas pelo correio ou como brinde em compras na internet, que entreguem o material a uma unidade de defesa agropecuária do Estado. É possível verificar a unidade mais próxima no site do Ministério da Agricultura. Vamos conversar com o Benedito Rosa, que esteve à frente do Ministério da Agricultura durante muitos anos da sua carreira e tem a experiência como comentarista do Canal Rural para analisar esse tema para a gente ao vivo. Como você avalia a entrada dessas sementes clandestinas e que a gente acabou de ver o Ministério dizendo que são plantas inexistentes aqui no país e que podem trazer sérios riscos econômicos à nossa atividade agropecuária? Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham no Mercado de Companhia. Eu avalio esse fato com muita preocupação. O assunto sanidade, fitossanidade, é tão importante que foi um dos acordos firmados quando se criou a OMC, o Acordo de Fitossanitário. O que se temia há alguns anos atrás era a prática de bioterrorismo, a prática de sabotagem através não só de fungos e bactérias, etc. E isso não afasta a possibilidade de que isso possa estar ocorrendo por iniciativa de algum grupo radical, algum ONG, concorrentes. Eu quero acreditar que não seja isso que esteja ocorrendo e que sim uma prática desleal de comércio, onde se coloca sementes no meio de uma outra mercadoria, por qualquer razão que seja, do ponto de vista comercial. Mas ainda que seja assim, sem uma intenção malévola, a autoridade do Ministério, do governo brasileiro, à frente do Ministério da Agricultura, está tratando com muita seriedade o assunto e precisa mesmo. E mais, é preciso uma ação coordenada com a Polícia Federal, Correios, Alfândega, porque quando ocorre, Kellen, a entrada
via normal, pela alfândega, no porto, no aeroporto, o fiscal do Ministério da Agricultura está lá presente e detectada a presença de plantas que possam introduzir pragas no Brasil ou animais, eles são incinerados. Você vê a seriedade do assunto? Agora vem via comércio, via correio, alguém desprevenidamente solta esse fungo por aí, ele espalha com uma velocidade tremenda, podendo causar prejuízos significativos para a agricultura brasileira. E os concorrentes achariam muito bom, porque o Brasil teria dificuldade para controlar, para não se falar em bloqueio comercial legítimo. O outro país pode, pelas regras da OMC, impedir a entrada de produtos brasileiros que tenham risco de levar essa praga de volta para o país de onde veio ou para outros países. Muito bem, Benedito, seguiremos atentos a tudo isso. Muito obrigada pela sua companhia, abrindo a edição de hoje conosco. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigada, Benedito.